Um, Oi. 2, 3, 4, 5. Bom dia a todos que estão nos assistindo, integrantes Novonor, do Grupo Novonor, e nossos convidados. Estamos aqui, mais uma vez, mais uma palestra, mais uma live, e vamos dando continuidade ao tema que nós iniciamos desde o início do ano, que a gente vai falar de saúde como um todo. Meu nome é Denise Cavalcante Lopes, eu sou médica do trabalho, sou coordenadora de saúde ocupacional da Novonor, OEC, e estou aqui para... Hoje nós vamos conversar sobre um tema que ele já é muito falado, tá? Que é qualidade de vida. Então, quando a gente traz um tema desse, a gente fica com medo de o nosso integrante, do nosso convidado, não se sentir motivado a participar de uma live, de uma palestra. Porque ele diz, cara, qualidade de vida, a gente já escuta em tudo que é lugar, a gente já ouve falar sobre isso, já tem muita informação na internet, nas redes, então eu não preciso, tá? O que nos motiva a falar de qualidade de vida é falar de qualidade de vida de uma forma mais técnica, tá? O que a gente veio conversando desde o ano passado, em todos os temas de palestra que nós tivemos aqui, palestras preventivas, né? Onde a gente fala de prevenção, palestras onde a gente não fala só de prevenção, mas de tratamento. Em todas as palestras, o direcionamento final foi para uma mudança de hábitos, para uma aderência a hábitos que nos levam a uma qualidade de vida e que nos levam a uma prevenção das doenças e não tratamento das doenças, tá? E nessa pegada de a gente trazer uma conversa técnica, uma conversa dentro de princípios técnicos e não de modismo, não de ondas que aparecem por aí, a gente convidou a Thaís Marchesoni, tá certo? Tá certo. Ela é enfermeira formada pela Unicamp, ela mora em Campinas, tá? Ela tem uma formação técnica também de aperfeiçoamento em produção de materiais educativos. Então, a gente já conversou com ela antes, hoje, da apresentação, e uma coisa que eu percebi é essa didática que você tem, né? De contar as histórias. A gente vai entrar dentro de uma situação técnica, mas de uma forma que as pessoas entendam. A gente não fique falando um linguajar muito de saúde de quem trata, mas de quem precisa receber essa informação. Ela é uma facilitadora e responsável técnica em conteúdos da RetroBit, que está nos assessorando na Oriens agora com vários programas, e principalmente com a boa utilização dos nossos planos de saúde, tá? A nossa palestra hoje são hábitos que melhoram a qualidade de vida. Thaís, você tem a palavra agora, tá? As pessoas que estão nos assistindo, as perguntas vocês podem fazer pelo chat da apresentação, e ao final da apresentação da Thaís, a gente vai te devolver essas perguntas, tá? E eu te digo, Thaís, o momento das perguntas é o momento que a gente mais aprende aqui nas palestras. A gente tem essa prática, que as dúvidas que eles têm é a dúvida de um monte. Sim. E veio aqui, escreveu, então ele complementa muito a apresentação que a gente faz, tá? Com certeza. E te agradeço desde já, tá? Espero te ver
aqui com a gente em outros assuntos. E vamos, fique à vontade, a apresentação é sua agora, tá? Perfeito, doutora, obrigada aí pela introdução. Pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar desse tema, né, como a doutora já introduziu aí, que parece ser bem batido, mas que é importante, então, a gente entrar nessa parte mais técnica para entender realmente o que é a qualidade de vida, como que a gente pode medir, como que a gente pode modificar, né? Então, tudo isso é bem importante. Eu fiquei sabendo também que a empresa tem trabalhado aí junto a vocês diversos temas de saúde, né? Então, combate ao câncer, saúde bucal, vai trabalhar futuramente temas aí voltados para hipertensão arterial, saúde emocional, saúde do homem, da mulher. Então, tudo isso é muito importante e pensar nesse nosso encontro de hoje, né? Falando da qualidade de vida, como um tema mais abrangente, que de certa forma engloba todos esses outros temas. Tá? Então, aí agora que eles vão ser mais aprofundados, né? Então, agora a gente vai trabalhar de uma forma mais abrangente. E aí, então, para iniciar o nosso encontro, a nossa discussão, eu queria que vocês refletissem um pouquinho o que vem à mente de vocês quando vocês escutam a expressão qualidade de vida, né? Qual que é o cenário, quais são as palavras, e aí vocês podem anotar, podem colocar no chat, compartilhar com a gente pelo microfone ao final do encontro, mas queria que vocês pensassem, né? O que vem à mente quando eu escuto a expressão qualidade de vida? E aí a gente vai elaborando esse conceito durante o encontro. Bom, então, iniciando aí pelo conceito, né? Então, a qualidade de vida, ela é um assunto aí de grande relevância social, só que a gente percebe que apresenta aí algumas imprecisões do ponto de vista teórico. Então, não são todos os estudiosos, né, que escrevem a respeito que têm um conceito amplo, né, um conceito igual para todos. Então, a gente trouxe aqui para vocês a definição da Organização Mundial da Saúde, que define a qualidade de vida como a percepção do indivíduo de a sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, é um conceito que é extremamente subjetivo, né? Pois ele diz respeito aí a cada indivíduo de forma individual. Então, o que a gente pode interpretar disso? O que é a qualidade de vida para mim pode não ser para você, porque ela tem essas variações, tá? E a gente vai entender um pouquinho o porquê. Bom, então, aprofundando aí, né, no assunto da qualidade de vida, a gente leva em consideração essa avaliação individual e ela tem 3 componentes principais para a gente poder avaliar. Então, começando pelo ser, que significa o que é você, né? O que você é, como você se sente na esfera individual. Então, ele pode ser avaliado através de questões físicas, psicológicas e espirituais. Então, isso na prática é a relação de você com você mesmo, né? Como que é o funcionamento da sua mente e sobre o que você acredita. E aí, falando um pouco agora do pertencer, ele está relacionado com alcançar, com o que você se sente no contexto que você está inserido, tá? Então, aí é sua convivência social, é sua convivência em comunidade, né? Então, nesse sentido, é onde a gente mescla o sou com o pertencer, né? Então, é como que eu me sinto inserida naquele determinado contexto. E, por fim, o tornar-se, que ele está relacionado ao que você faz para alcançar determinada meta, objetivo, desejo. Então, ele abrange práticas diárias, os momentos de lazer, crescimento, progresso, né, pessoal, profissional. Então, aqui é como você define algo que você deseja, né, e traça mecanismos para poder alcançar. Então, e além, né, de tudo isso, é muito importante a gente destacar que esses componentes, eles sofrem influência histórica, social, cultural, né, questão de classe. Então, tudo isso se relaciona ali com a comunidade, com o contexto que você está inserido, o momento histórico, a cultura e a classe social que você pertence, tá? E aqui a gente está olhando a qualidade de vida como um modo completo, né? Então, não é só focado na questão de um corpo saudável, de uma mente ali funcionante. Então, por isso que esses componentes mais subjetivos, eles também são importantes e fazem parte dessa discussão.
Antes da gente entrar mais a fundo ainda nas questões individuais da qualidade de vida, eu vou falar aqui com vocês rapidamente como que a gente mede a qualidade de vida de um determinado país, né? Ou seja, a qualidade de vida do ponto de vista individual não, desculpa, ponto de vista coletivo. Então, isso é possível através do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. Então, ela é uma medida geral e sintética usada para classificar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida de um determinado país. Esse conceito ele foi criado na década de 90 e ele vem sendo publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aí, como que ele é medido? Né? Através de 3 pilares principais. Então, é verificado ali dentro daquele país a saúde, a educação e a renda. E aí, então, tem um ranking, né, que eles vão classificando os países de acordo com esses constituintes. E aí, né, trazendo o nosso cenário aqui do Brasil, de 2020 para 2021, o Brasil, infelizmente, ele caiu, né, da posição 86 para 87 dentro desse ranking do desenvolvimento humano. E agora, então, falando um pouquinho, voltando para a questão individual da qualidade de vida, a gente vai entrar no assunto de modificação comportamental, né? Então, para entender mais a fundo, é muito importante que a gente olhe isso, porque a partir do momento que eu avalio a minha qualidade de vida e vejo algum ponto que eu gostaria de modificar, algum hábito, né, alguma coisa ali que eu faço no meu dia a dia que eu quero modificar, eu preciso, então, saber como que acontece essa modificação comportamental, tanto no nível individual quanto no nível coletivo também. Então, iniciando pelo esse círculo azul escuro, a gente vai falar da esfera individual, que é o conhecer, o querer e o agir. Então, para analisar algum hábito da minha rotina, eu preciso conhecer os benefícios e os riscos que aquele hábito me gera, né? Então, seria se munir de informações a respeito daquele hábito. A partir disso, eu consigo analisar se eu quero ou não mudar aquele hábito, né? Se faz sentido ou não eu continuar daquela forma. Então, isso a gente entra na esfera do querer. Eu quero ou eu não quero mudar determinado hábito. E, por último, a gente entra no agir, que seria, então, implementar ações para gerar alguma mudança naquele hábito que eu conheci, que eu identifiquei lá atrás. Tudo isso nas questões individuais. E aí, então, além dessa autoavaliação, é muito importante a gente reconhecer que essa esfera individual, ela sofre diversas influências externas do meio que a gente está inserido. Então, o meu conhecer, o meu querer e o meu agir, ele sofre influência de fatores socioculturais da minha época, né? Então, é a minha classe social, a minha renda, a minha ocupação, o meu grau de instrução e o meu status. Os meus fatores biológicos também impactam nessas ações, né? Então, estão ligados aí diretamente à minha genética. E também, além disso, as minhas oportunidades que eu recebo naquele contexto que eu estou inserido, além do nível da minha autoestima e das minhas experiências anteriores. Então, todos esses fatores em conjunto, eles vão agir diretamente no tipo do meu conhecimento, no meu querer, em relação a determinado hábito e, por final, no meu plano de ação, no meu agir, tá? E aí, então, ter em mente, né, que a mudança de comportamento ele é algo complexo, que exige, então, uma conexão aí entre fatores intrínsecos e extrínsecos também. E aí, entrando agora, nos parâmetros da qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente leva em consideração esses 5 parâmetros principais que estão relacionados ao nosso estilo de vida, né? Então, eles são os hábitos alimentares, a atividade física, o controle do estresse, os meus relacionamentos e um comportamento preventivo. E aí, agora a gente vai aprofundar em cada um deles. Então, iniciando pelos hábitos alimentares, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos principais de uma alimentação saudável, com base no Guia Consciente, no Guia Alimentar da População Brasileira, tá? Então, inicialmente, seria consumir alimentos in natura ou minimamente processados, porque a partir do momento que esse alimento ele vai passando por diversos processos, ele vai perdendo nutrientes, vai perdendo vitaminas, e normalmente o aporte calórico, que são as calorias, ele sobe bastante. Então, é um alimento que oferece para nós
poucas vitaminas, nutrientes, que é o que a gente precisa para se desenvolver, e oferece um alto índice de calorias, né, que é difícil controlar no nosso dia a dia. Então, por isso que a consumir aí alimentos in naturas ou minimamente processados sempre é melhor para nós, está relacionado ao ponto 3 também, né, que é limitar o consumo dos alimentos processados e ultraprocessados, justamente por isso. Uma alimentação mais natural, a gente consegue ter mais nutrientes, mais vitaminas e se desenvolver melhor, cuidar melhor da nossa saúde física. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, né? Então, esses precisam ser ingredientes à parte, ingredientes que só apenas realçam os sabores, eles não podem ser o ponto principal, né? O principal ingrediente que contém dos nossos alimentos. Então, é necessário utilizar eles com bastante cautela no dia a dia. Comer com regularidade, atenção e ambientes apropriados e, se possível, acompanhado. Por que a regularidade e a atenção é importante? Conforme a gente vai comendo, simplificando aqui, o estômago ele dá um feedback, né, para o nosso cérebro que a gente está ficando saciado. Então, isso vai mostrando para nós que eu não preciso continuar comendo mais. Então, se eu estou distraída de alguma forma, né, então em frente de telas, no celular, na TV, ou então trabalhando, né, comendo ali na correria, isso retarda esse feedback. Então, normalmente eu acabo comendo mais do que eu deveria. Então, por isso que é importante comer de forma consciente, para justamente o nosso corpo ir entendendo que a gente está ficando aos poucos saciado e que eu não preciso comer além da conta. E a parte de estar acompanhado é aproveitar o momento de se alimentar para ter um momento de lazer, de interação ali com alguém, né, que também pode ser bastante importante e gostoso ali na hora que a gente está se alimentando. Fazer compras em lugares que ofereçam variedades, né, de alimentos in natura ou minimamente processados. Isso é importante porque a partir do momento que a gente decide ter uma alimentação mais natural, a gente precisa ter acesso a esses alimentos. Então, aonde vocês moram, né, tente procurar aí feiras, mercados, lugares então que tenham essa maior variedade de alimentos naturais, porque não ter acesso a isso pode gerar uma frustração. Então, você vai em determinado lugar e fala, poxa, não tem aqui, acaba sendo mais fácil levar o alimento ali, né, empacotado, ou então o mais processado, então isso pode acabar atrapalhando esse plano de ter uma alimentação mais natural. Desenvolver e compartilhar habilidades culinárias, né? Então, aqui é interessante porque a gente não nasce sabendo cozinhar, então a gente precisa aprender, precisa se dedicar. E aí aqui é importante, então, pesquisar, né? Realmente tentar aprender mais, e aí seja pela internet, ou então seja trocando momentos aí com amigos, familiares, às vezes chamar alguém na sua casa para aprender uma receita nova, né? E ter um momento ali de interação e ir passando isso adiante, né? Você aprende, você pode compartilhar com outro amigo, pode compartilhar com o seu filho, né? E ir aprendendo ali coisas que às vezes você nem sabia que tinha uma certa habilidade, né? Então também olhar a parte de cozinhar como um desenvolvimento ali pessoal e também um momento de lazer, principalmente quando é uma receita nova, né? Alguma coisa pode ser empolgante ali aprender essa questão. Planejar o uso do tempo e o espaço para a alimentação. Então, ter uma alimentação saudável requer planejamento, né? Do tempo, da forma de armazenagem, do tempo que você vai dedicar cozinhando, né? Então, tudo isso é muito importante também a gente ter esse planejamento. E, por último, ser crítico em relação a propagandas veiculadas a comerciais de determinado alimento, né? Então, é saber que aquilo que a gente está consumindo, as pessoas estão tentando vender aquilo para nós. Então, nem sempre tudo que está colocado ali naquele rótulo ou da forma que está colocado é o ponto de destaque daquele alimento. Então, aprender a ler os rótulos de forma crítica também é importante e faz diferença para o nosso planejamento de se alimentar melhor. Aqui falando um pouquinho, né, do segundo parâmetro, que é a atividade física. Então, como e por que escolher um estilo de vida mais ativo? Então, ter uma rotina agitada, uma lista aí de muitos afazeres, né, uma agenda com vários compromissos, não necessariamente é uma rotina ativa. E também a rotina ativa, ela não se resume somente aí na academia. Falando um pouquinho do sedentarismo, antes da gente entrar dentro da atividade física,
Então, o sedentarismo, ele é definido, né, pela medicina, uma das doenças do século, junto com o estresse e também a depressão. Então, por que isso, né? Porque ele favorece o desenvolvimento de enfermidades, como hipertensão, infarto, obesidade, depressão, diabetes e também o aumento de colesterol. E no Brasil, segundo dados do IBGE, 80% dos brasileiros são sedentários, né? Então, uma população aí bem grande. E aí, com isso, a gente tem a nova recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? Que indica que adultos devem realizar aí, em média, pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade. Ou então 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica intensa, né, que a gente chama de vigorosa, por semana, tá? Então, não é um tempo muito grande, principalmente para quem está sedentário, né, não está com nenhuma atividade programada, então começar a colocar essa atividade no dia a dia. Porque ser fisicamente ativo pode adicionar anos e anos de vida, né, segundo o Tedros, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. E, bom, o que o meu corpo ganha, né, quando eu implemento essa rotina mais ativa, esses exercícios? Então, o primeiro deles seria o aumento do HDL, que a gente chama, entre aspas, de colesterol bom, né? Por quê? O HDL, ele é uma lipoproteína que tem uma função oposta ao LDL, que a gente chama aquele de colesterol ruim. E por que isso? Ele atua como um catador de colesterol. Então, ele pega esse colesterol excedente, né, que circula ali no sangue, e que está sendo depositado, que pode ser depositado nos vasos sanguíneos, e leva de volta para o fígado, e com isso a gente consegue eliminar, normalmente pelas fezes. Então, quanto mais ali, né, o nível nosso de colesterol HDL tá adequado, está dentro dos parâmetros, menor vai ser o nosso risco de formação de placas de colesterol dos nossos vasos sanguíneos. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter esse nível adequado. O segundo benefício seria a redução de triglicerídeos, né? Esses triglicerídeos, eles são gorduras presentes na nossa corrente sanguínea também e tem uma relação direta aí com a síndrome metabólica, com obesidade, diabetes, resistência à insulina, risco cardiovascular, hipertensão e várias outras enfermidades aí. Então, por isso que também é importante a gente reduzir esses níveis. Redução da gordura corporal, né, devido ao aumento aí do gasto calórico. Então, com isso, a gente consegue melhorar a nossa eficiência cardiovascular, ou seja, o nosso coração trabalha melhor, a gente respira melhor, porque por estar trabalhando, né, esse músculo, então ele fica mais eficiente. E com isso, a gente consegue diminuir a nossa pressão arterial, então também diminui o risco cardiovascular, que são problemas relacionados ao nosso coração. Tá? E por último ali, o ganho de massa muscular. E por que é importante a gente ter uma massa muscular desenvolvida? A gente ganha equilíbrio, ganha força, protege as nossas articulações, melhora a nossa postura, né? Então tem diversas vantagens a gente ter uma massa muscular mais desenvolvida, tá? E aí tem muitas coisas que você pode fazer para ser mais ativo, né? A intensidade, ela nem sempre está ligada à eficácia. E aí também tem muitas oportunidades que a gente pode fazer esses movimentos extras, principalmente nos momentos de lazer. E aí, então, né, passando que quando as atividades físicas elas são prazerosas, elas podem representar para nós uma distração de agentes estressantes no dia a dia, reduzindo esses efeitos no organismo. Trazendo a definição, né, na Carta Internacional de Educação para o lazer, né, ele é definido como a área específica da experiência humana, com seus próprios benefícios, incluindo liberdade de escolha, criatividade, satisfação e diversão, além do aumento do prazer e da felicidade. Né? Então, é um momento aí realmente da gente se conhecer e da gente explorar coisas que a gente gosta de fazer e aproveitar esse momento para se movimentar de alguma forma, né? Então, chamar algum amigo para fazer algum esporte, tirar um tempinho para brincar de forma mais ativa com o filho, né? Alguma brincadeira ali, um esconde-esconde, um pega-pega, sair com o seu cachorro, com o seu gato, colocar uma playlist super animada para limpar a casa. Então, é realmente valorizar
valorizar esses pequenos movimentos que a gente faz no dia a dia, principalmente para quem tem uma rotina super agitada, que às vezes tem muita dificuldade para fazer um exercício físico programado. Então, é realmente aproveitar esses momentos para se mexer o máximo possível. Bom, entrando então num outro parâmetro, né, que é o controle do estresse. Então, o estresse ele é definido como uma reação natural do nosso organismo que ocorre quando a gente vivencia situações de perigo ou ameaça. Mas a partir do momento que esse estresse ele fica de forma recorrente, ele fica muito intenso, né, é um sinal de alerta. E aí, para trabalhar com isso, reconhecer os gatilhos, né? Então, o que o nosso sinal, o que o nosso corpo está dando de sinal que eu estou extremamente estressado, que a minha saúde mental não está adequada, né? Então, o primeiro deles seria atividade física, atividade mental, desculpa, excessiva, né? Então, é aquela mente muito agitada, é aquela mente que normalmente não está focada no que precisa ser feito. Então, a gente está no trabalho e está pensando em alguma coisa que eu preciso fazer em casa. Eu chego em casa, eu volto a pensar no trabalho, ou numa outra situação. Então, eu estou sempre pensando em ações que eu não estou inserida, que eu não tenho poder de ação. E isso normalmente gera um ciclo de frustração muito grande, porque eu penso naquilo e eu não consigo agir. Então, realmente é essa atividade mental muito excessiva. Aquele pezinho que não para, aquela mão que também não para quando a gente está numa reunião. Então, a gente está sempre pensando em alguma coisa externa. E aí, então, o que a gente pode fazer para tentar controlar, né? A atividade física é um excelente mecanismo para poder lidar com isso, sono e uma boa alimentação também, né? Então, alternar aí, principalmente para quem estuda, né? Então, alternar estudo e trabalho com outras atividades, procurar não acumular tarefas, também são ações que podem melhorar essa questão de uma atividade mental de forma excessiva. Dormir pouco também é um outro gatilho muito importante que a gente precisa estar atento. Por quê? Com o decorrer dos anos, né, o aumento aí de pesquisas voltadas para a área do sono, a gente tem verificado que o sono para nós ele é altamente regulatório. Então, ele é muito importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e também para a nossa concentração e para a nossa memória. Então, é no sono que a gente consegue reter parte das informações que a gente tem acesso ali durante o dia, né? Então, se eu não tenho meu sono em ordem, provavelmente eu vou ter dificuldade de concentração, eu vou ter a dificuldade de memória. Então, é uma área da minha vida que eu preciso olhar com bastante atenção. Então, para regular isso, né, sono e repouso, um planejamento de rotina com intervalos regulares e, principalmente, diminuir interferências no momento de dormir, né? Então, é realmente cuidar desse momento. Então, 1, 2 horas antes de dormir, evitar ficar muito na frente das telas, né? Seja celular, seja na TV, evitar consumir conteúdos excitantes, então você está vendo alguma série, algum vídeo ali que você sabe que é uma coisa que mexe com você, tentar não consumir isso antes de dormir, né? Ter os horários regulares, diminuir ruídos, luzes, para realmente o seu corpo ir entendendo que está chegando a hora ali de dormir, de descansar. Então, a gente precisa diminuir também o nível de pensamentos, né? De coisas externas que acabam deixando a gente com um nível de excitação muito grande. O terceiro gatilho seria a tensão. E aí a tensão ela está relacionada normalmente com um corpo muito rígido, muito tenso, né? Então é aquele corpo que às vezes está mais travado, aquela postura que está mais envergada, né? Então também ali voltando, né? O pezinho que está mexendo, é a mão que não para. Então eu tô tensa, né? O meu corpo está tenso. Então atividade física também é um bom mecanismo. Atividades aí de yoga, meditação, né? Também trazem aí um pouco de paz e conforto. E banho morno também. Então, a água quente, ela realmente traz bastante relaxamento para nós, né? É mais de fácil acesso. Então, você também pode tentar essa questão para ver se te ajuda a diminuir essa tensão. E aí, com isso, melhorar, né, a sua adaptação a condições de estresse. O quarto ponto seria o trabalho excessivo, né? Então, a gente tem aí percebido esse movimento, né, de um trabalho, realmente uma rotina de trabalho bem ampla, com muitas horas dedicadas ao trabalho. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio entre o meu momento de lazer, com os meus familiares, com a minha família, e também com o momento do meu trabalho, tá? Então, aí questões relacionadas ao repouso, relaxamento, distração, mudança de
ritmo, né? Pausas durante o trabalho também. Então, isso costuma, né, procurar ali um equilíbrio entre trabalho e lazer. E por último, a desordem. A desordem, normalmente, ela é uma das últimas coisas que acontecem quando a gente está com uma saúde mental um pouco mais debilitada. É como se fosse um movimento de dentro para fora, né? Então, eu estou desordenada, eu não estou conseguindo dar conta das demandas do meu dia a dia, e isso vai passando para o ambiente também, né? Então, eu deixo ali o meu escritório, onde eu estou inserida, mais bagunçado, a minha casa fica mais bagunçada, e isso também pode alimentar esse ciclo de sofrimento mental. Então, às vezes, um primeiro passo pode ser organizar o ambiente que a gente está. Então, seja a minha mesa de trabalho, seja a minha casa, né? Começar aí com pequenas organizações. Então, tirar, às vezes, coisas que você não usa durante o dia, ou então guardar coisas que usa com menos intensidade, né? Então, é realmente ter esse olhar de colocar ordem no ambiente que você está inserido, porque isso pode te ajudar a trazer ordem para dentro. Aí seria o movimento contrário, né? De fora para dentro. Então, também olhar com atenção esse ambiente. E aí, voltando, né, para a atividade física e conectando essa atividade física com o controle do estresse. Então, a gente viu, né, que uma rotina ativa, ela proporciona diversos benefícios para a nossa saúde física, mas aqui a gente também vê que ela tem benefícios para a saúde mental, né? Por quê? Porque ela estimula a promoção da saúde como um todo, né? Trabalha em muitas questões também de prevenção. Proporciona reações mais eficazes a agentes estressantes que a gente tem contato no nosso dia a dia, age na liberação de endorfinas e substâncias que são responsáveis pela sensação de bem-estar, né? Auxilia no fornecimento de oxigênio para o cérebro, isso porque o nosso coração ele está bombeando mais, né? Está com maior capacidade, então isso aumenta o nosso fornecimento de oxigênio para o cérebro e também auxilia no maior relaxamento corporal. E aqui uma coisa interessante é que os ganhos físicos, normalmente, eles são sentidos mais rápidos do que os ganhos mentais, tá? Então, essa questão de relaxamento corporal, né, tudo isso, às vezes demora um pouco mais de tempo para ser sentida, então, por isso que a gente precisa manter a questão da rotina ativa, né, por um longo período, de preferência pela vida toda. E aí, né, reforçando um ponto que a gente já comentou até aqui, e que é quando as atividades físicas são prazerosas, elas podem representar uma distração dos agentes estressantes do nosso dia a dia, reduzindo os efeitos do estresse no organismo. E agora, pessoal, o quarto parâmetro, que são dos relacionamentos, né? Por que que é importante a gente falar dos nossos relacionamentos quando a gente fala de qualidade de vida? Porque nós somos seres sociais e os relacionamentos, eles fazem parte do nosso processo de construção de quem nós somos, né? Então, tá ligado ali diretamente ao meu bem-estar físico e mental. Então, é uma área que a gente precisa olhar com bastante carinho. E aí eu pergunto a vocês, né? Como que anda a manutenção dos seus relacionamentos, né? Qual que é a qualidade que você se relaciona com as pessoas, seja no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, né? Então, eu queria que vocês refletissem um pouco, convido novamente a colocar no chat, ou então para você mesmo, né? Para um ponto aí de autoavaliação também. E aí eu trago aqui para a gente discutir um pouco alguns elementos básicos, né, para uma relação saudável, independente do contexto que essa relação tem sido desenvolvida. Então, o primeiro deles seria a compaixão, né, que é muito importante e faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. Diferente da empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, que é analisar aquela situação sempre do ponto de vista do outro, a compaixão, ela considera a minha vivência, a minha visão de mundo. Então, eu não me anulo, eu não me coloco de lado a partir do momento que eu estou lidando com o outro. Mas isso, de forma alguma, impacta ali realmente a minha compaixão, sempre o buscar ajudar o outro, né? Então, essa é a diferença básica aí da empatia para a compaixão. Eu ainda vou tentar ajudá-lo, eu ainda vou ter o foco total ali, né, nessa outra pessoa, mas eu vou sempre considerar o meu ponto de vista e as minhas vivências naquela relação.
Um outro ponto importante é o autoconhecimento, né? Então, para a gente se relacionar bem com o outro, a gente precisa se conhecer. Então, saber meus gostos, os meus limites, as minhas ambições, para que eu possa passar isso para aquela pessoa que eu estou me relacionando, para justamente eu buscar uma saúde mental adequada. E o autoconhecimento, ele está muito relacionado com a comunicação. Por quê? Me conhecendo, eu preciso passar isso adiante para as pessoas que eu estou me relacionando, né? Quais são os meus gostos, os meus limites. Então, para isso, eu preciso me comunicar. Então, a partir do momento que eu tenho essa relação, né, e eu me comunico com as outras pessoas passando o meu autoconhecimento, eu preciso passar a informação de forma clara, de forma objetiva, garantir que aquela pessoa me entenda. Então, por isso que o autoconhecimento está bastante relacionado à comunicação. Um ponto interessante também que a gente precisa sempre levar em consideração é a ética, né? Que a ética ela é definida como regras, né, e preceitos de ordem individual, moral de um indivíduo e também do grupo social de uma sociedade, né? Então, para a gente se relacionar, a gente precisa ter ética em todos as nossas relações ali no dia a dia, de novo, independente do contexto. E por último, a cordialidade, né? Que é ser simpático, solícito, gentil, né? Então, é agradecer as pessoas olhando nos olhos, é dar um bom dia chegando no trabalho, é abrir a porta ali para um colega ou um desconhecido que está passando, né? Então, isso deixa o ambiente mais agradável, cria uma atmosfera ali de respeito e de considerar que você está se importando com o outro que você convive, né? E isso seja pessoas conhecidas ou seja alguém desconhecido também. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ouvi um barulho? Não? Beleza, pessoal. Bom, e aí, por último, agora a gente entra na questão do comportamento preventivo, né? Que ele é definido como todos os comportamentos que são capazes de interferir positivamente na vida das pessoas, independente do aspecto em que o impacto aconteça, né? Então, na busca aí de uma vida saudável, a prevenção, às vezes, ela acaba ficando um pouco esquecida, né? Então, tem pessoas que fazem atividade física, se alimentam melhor, mas, por exemplo, deixam de usar o cinto de segurança, né? Não usam protetor quando vão à praia. Então, é muito importante a gente também ter esse olhar para os hábitos preventivos, né? E a prevenção, ela começa em casa, né? Com medidas simples, como você ter em mãos aí um telefone para uma situação de urgência, você guardar remédios, produtos de limpeza longe das crianças, escovar os dentes, entre muitos outros. E, além disso, o comportamento preventivo ele pode ser implementado em diversos contextos, né? Então, é ter uma postura correta enquanto eu estou trabalhando, utilizar os equipamentos de proteção individual, usar o cinto de segurança, dirigir de forma defensiva, não dirigir alcoolizado, evitar o tabaco, usar preservativo nas relações sexuais. Então, tudo isso engloba esse comportamento preventivo. E, além do mais, né, também ali olhando sempre para a nossa saúde, manter um acompanhamento médico regular e fazer exames de check-up de acordo com a idade e a indicação também é super importante. E aí, pessoal, resumindo, né, tudo isso que a gente já conversou aqui bastante, algumas dicas para a gente poder manter o equilíbrio e manter aí a nossa qualidade de vida o mais adequada possível. Né? Então, converse e cultive amigos, né? A gente falou um pouquinho das relações, então é muito importante a gente ter, sim, pessoas que nos apoiem, que a gente confie, que a gente ame, para poder lidar com as situações do dia a dia. Ter um tempo para si mesmo, né? Então, é muito importante a gente se relacionar, inclusive se relacionar com a gente mesmo. Então, um tempo sozinho, um tempo de reflexão, ou um tempo de ócio, também é muito importante para a nossa saúde. Dormir e repousar suficiente em horários regulares, praticar atividade física regularmente, equilíbrio entre trabalho e lazer, alimentação balanceada, né, que a gente conversou bastante. Outro ponto essencial, organização, né? Então, planejar, priorizar, fazer uma coisa por vez. Então, não ultrapassar os seus limites e ter aí sempre organizado o que você precisa fazer e colocar essas tarefas, né, ali de alguma forma escrita. Isso pode trazer uma paz ali para o nosso pensamento, né? Principalmente esse pensamento excessivo, porque a gente gasta muita energia, às vezes, tentando lembrar de alguma tarefa que a gente precisa fazer. Então, se a gente tem aquilo planejado, escrito em algum lugar, a nossa mente descansa e foca no que realmente precisa ser feito, e não tentando se esforçar para lembrar que aquilo tem que ser feito.
ser realista ao estabelecer objetivos, né? Então, isso também é muito importante, principalmente quando a gente está colocando algum prazo em alguma tarefa, né? Então, é analisar a rotina como um todo, o que é importante e não colocar prazos irrealistas, porque isso também pode gerar um ciclo de frustração muito grande, justamente por não ter conseguido cumprir aquele objetivo, né? Então, tem que fazer bastante sentido na sua rotina, tem que caber ali, né, dentro da rotina para isso não gerar um ciclo de frustração. Ceder, às vezes, também é muito importante, né, nos relacionamentos e fazer algo pelos outros também, tá? Então, cuidar da gente, mas também cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, né, pessoal, terminando aqui, então, essa parte aqui da mais técnica da palestra, para a gente já abrir para a parte de perguntas e interação. Então, quando se trata de mudar um comportamento, né, para promover a saúde, a qualidade de vida, uma constatação fundamental é de que quanto mais cedo, melhor, mas também nunca é tarde para começar. Isso, pessoal, a gente tem esse link aqui, é um link de satisfação, então se vocês quiserem preencher, né, convido vocês aí a descreverem um pouquinho o que acharam, se tem algum ponto de melhoria, e aí agora a gente abre, então, para um momento para a gente interagir e vocês compartilharem as dúvidas também. Muito obrigada. Thaís, aquele iniciozinho que você deu para a gente na nosso teste foi maravilhoso e hoje comprovou, tá? Você mostrou qualidade de vida de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito acessível. Nós temos 4 perguntas aqui e nós vamos responder você e eu vamos tentar dar um caminho para essa pergunta, porque resposta é assim como uma receita que eu passo para um paciente. Quem está com uma infecção bacteriana, eu passo um antibiótico e eu vou dar a dosagem, cabe a mim dar a dosagem certa, o antibiótico correto, pelo tempo correto, e em alguns casos mudar esse antibiótico por um mais potente. E cabe ao meu paciente tomar esse antibiótico no tempo correto, né? E todas as recomendações que a gente faz. Então, para isso tudo que a gente conversou, e de alguma forma, às vezes, a pessoa que está ouvindo pode pensar assim, nossa, mas vocês explicam e parece ser tão fácil. Não é. Sim. Eu sei que não é. Não é. Nós sabemos que não é, tá? Porque as 4 perguntas, as 4 colocações, foram exatamente a respeito disso. Eu vou ler para você ver que é o mesmo foco. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui dentro da apresentação para você e para a gente poder também responder as perguntas aqui que estavam, tá? Lembrando que o chat continua aberto, tá? É muito difícil mudar hábitos, principalmente por conta de uma rotina muitas vezes atribulada. Mas ter consciência de toda e qualquer mudança positiva para melhorar a saúde e qualidade de vida é primordial. Dá sempre o primeiro passo. Excelente palavra, obrigada. Tá? Como conciliar o trabalho de home office com a casa por conta de não haver uma separação, uma segregação de ambientes na casa, tá? O trabalho acaba tomando muito tempo e a família, o pouco que sobra. Conseguir um espaço para realizar atividade física acaba sendo um estresse mental. Como fazer para conciliar? E como ter equilíbrio entre trabalho e lazer? Algo atual é o estresse, esse é o estresse infantil, tá? Foi a pergunta que foi a última pergunta. Algo atual é o estresse infantil, que causa danos significativos quanto em um adulto, ou até muito mais que em um adulto, né? Caso não seja identificado e tratado. Em relação a tratamento, existe algo específico ou pode ser também tratado dentro desta linha que foi abordada hoje, por exemplo, tá?
Eu acho que essa pergunta do estresse infantil, talvez a gente delongue um pouco mais essa resposta. Das outras perguntas, eu vou fazer as colocações de acordo com aqueles que tu colocou, né? Os itens que você colocou, e a gente conversa junto. E eu vou me atrever, tá, Thaís? A dar a cronologia que você apresentou, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui, em vez de começar por alimentação, por hábitos alimentares e atividade física, eu vou começar com estresse. Certo. Tá? Como você bem colocou, o estresse é a minha reação ao que está ao redor e que, de alguma forma, está me sobrecarregando e me incomodando. O estresse, ele é bom. É igual uma febre, é igual uma dor. O estresse, ele é o momento que o organismo está te dizendo, ó, tá legal. Sim. Então, quando eu consigo, vamos dizer assim, cortar esse mal pela raiz, ele mostrou e eu consigo cortar, ele é positivo, tá? O problema é que a gente não consegue fazer muitas das vezes isso. O estresse toma, tá? Então, eu queria colocar isso, representa algumas dessas perguntas. Uma coisa importante na nossa vida é organização e equilíbrio, tá? E aí eu vou do mais simples, mesa de trabalho. Sim. Ambiente da sua casa, tá? Eu não estou falando só do ambiente da sua mesa de trabalho. Eu estou falando do ambiente da sua casa, da sua despensa, da sua geladeira, da sua gaveta, do seu armário, né? Da casa, de onde você está. Né? A sua casa é o seu templo, onde você está ali. E quando a gente entrou algumas empresas, a maioria das empresas tem esse trabalho flex, ele virou também o teu ambiente. Então, nem sempre a gente tem um quarto para estar ali, separado. Você está numa reunião e tem criança brincando, tem outra pessoa em outra reunião falando, tem a dinâmica da tua casa, tá? Então, querido, nesses casos, tá? Na empresa, na OEC, a gente deu uma prioridade. Quando fomos fazer análise ergonômica, a gente priorizou fazer análise ergonômica de quem está em casa 100% home office. Porque quem está aqui flex, eu sei minimamente que 3 dias ele está no ambiente do escritório controlado. Mas a gente teve essa preocupação do ambiente de casa, porque ninguém estava preparado para esse ambiente de casa, tá? Eu digo que no ambiente de casa, eu tiro por mim no dia que eu fico um dia em casa. O meu maior aliado é o fone de ouvido, tá? E minimamente você vai ter que ter o seu cantinho de trabalho com as suas coisas. Outra coisa é você se arrumar para trabalhar ali naquele dia. Quando você acorda, toma um café e já vai de pijama para o seu ambiente de trabalho, porque é cômodo. Você está ali. Não, eu acho que assim, não é botar uma roupa que você viria para o trabalho, mas você dá uma alinhada, tá? Para você, o seu corpo, inclusive, entender que agora você está ali, tá? E, minimamente, a gente tem que levar as práticas de ergonomia que a gente tem no escritório para dentro ali do meu ambiente de trabalho. Então, eu tenho que ter minimamente uma mesa, meus utensílios de trabalho ali, e uma cadeira decente para me sentar. Fone de ouvido. E eu acho o seguinte, esse é o nosso novo normal. Trabalho que tem os seus prós e seus contras, tá? Então, a questão não é só a pessoa que está trabalhando se organizar, é a família inteira se organizar, porque ali tem uma pessoa que está ganhando o sustento daquela família. Então, as pessoas também têm que respeitar. E a empresa também tem que entender que vai ter o latido do cachorro,
que vai ter a criança chorando e ok. A gente escolheu, tá? A empresa também tem prós e contras e foi uma escolha, tá? Então, se a gente está conversando numa reunião e o filho entra no meio, ok, não tem problema algum. Não se estresse por isso, entendeu? Dê um beijo no seu filho que chegou do colégio e ele vai seguir para fazer as atividades dele, tá? Então, a gente está falando de organização e equilíbrio. Organização no seu ambiente, organização nas suas tarefas, tá? Isso vai de novo, Thaís, da ergonomia. Sim. Tá? Porque o que acontece? O nosso trabalho, vou falar primeiro das tarefas do trabalho. A gente recebe as tarefas e, às vezes, nem sempre o nosso líder ele vai passar essas tarefas de uma forma cronológica, com plano, com dado, nem sempre é assim, tá? Então, cabe a gente também estabelecer quais são as tarefas, as prioridades, qual é que eu vou entregar, qual é que eu posso deixar para o final da semana, entendeu? Então, a gente se organizar nas tarefas de casa também. Sabe aquela casa organizada que eu falei para vocês? Eu consigo ir muito mais fácil e mais rápido no supermercado. Porque eu sei o que está faltando na minha casa, eu sei, eu não vou comprar nada dobrado, eu não vou deixar as validades passar. Então, essa organização, olha, meu filho vai estudar ali, depois do estudo, essa organização das tarefas do dia a dia e organização das tarefas de trabalho, tá? Isso impacta em organização de tempo. Meu amor, vai ter que sobrar um tempo para você, tá? Para você fazer uma caminhada de 30 minutos. Eu não estou pedindo para você ficar uma hora inteira na academia. Não. Vamos começar com 30 minutos de caminhada com o seu cachorro, tá? A Thaís falou com o seu gato. Eu não sei como é que ela caminha com o gato dela. Estou ainda querendo saber o gato de coleira, mas eu já vi algumas pessoas caminhando com gato. Mas eu acho que o gato é mais difícil de caminhar, tá? Mas os dogs, você tem um cachorro, melhor ainda que você vai passear com o seu cachorro, você, né? Então, você tem que dar esse tempo. Organizar as coisas, equilibrar as coisas para você ter esse tempo, tá? E, como eu falei já, essa questão da ergonomia, que não é só cadeira, não é só mesa, ela é a organização do trabalho, das suas tarefas. E traga a ergonomia para dentro da sua casa também. Organização das suas atividades para sobrar um tempo. E eu vou contar uma coisa para vocês. A gente está muito plugado, entendeu? A gente anda muito plugado. E a gente gasta muito tempo plugado. Talvez, se a gente conseguir sair um pouquinho do tempo que você está vendo o Instagram, vendo alguma coisa, que também é um higiene mental, ok, não tem problema algum, mas talvez a gente consiga caminhar. Não vai fazer as duas coisas, não, que você vai cair dentro do bueiro aberto. Aí vai ter mais problemas. Mas eu acho que se a gente apertar, organizar, equilibrar, a gente consegue, tá? Alguma coisa para comentar nesse ponto aí de estresse? Ah, doutora, foram tantos aqui que a senhora estava falando, eu estava pensando, porque realmente é um assunto complexo, né? Mas, assim, resumindo, acho que em linhas bem gerais, seria a questão de priorização, né? Então, quando a gente está no nosso trabalho, a gente fala muito de priorização, né? A senhora mesmo trouxe que, às vezes, o nosso chefe não traz ali para nós tudo organizado, em ordem cronológica, então a gente precisa trabalhar essa priorização no trabalho. E é trazer isso para a nossa vida também. Então, é colocar a nossa saúde como prioridade, né, na hora dessa organização. E, às vezes, para uma pessoa que né, teve uma das perguntas como organizar, é começar
aos poucos. Então, se você sente que você está com uma saúde física desorganizada, com uma saúde mental, priorize o que você acha que faz mais sentido iniciar. Eu vou dar mais foco para minha saúde mental, eu vou dar mais foco para minha saúde física, vai aos poucos, né? E conforme a gente vai avançando, a gente vai valorizando esses pequenos hábitos. Acho que isso também é importante. A gente já trouxe até em outras palestras de ter um painel de ganhos, né? Um painel ali de benefícios, de ações que eu coloquei como objetivo, como meta e que eu consegui cumprir. E pequenas ações. Então, eu consegui, por exemplo, começar a fazer 30 minutinhos de caminhada. Bacana! Qual que vai ser o próximo desafio? Qual que é a minha próxima meta? Né? E deixar isso registrado de alguma forma. Porque em algum momento que a gente está ali, não está tão forte, precisa de um incentivo, olhar para aquilo tudo que a gente já fez, porque a gente já priorizou e deu certo, pode ser um incentivo para a gente começar. Então, é um passo de cada vez e sempre priorizar por onde eu quero começar. Eu acho que isso é um bom caminho. Tá. Aí eu mudei a ordem que eu te falei, aí eu vou de estresse, eu vou para relacionamento. Tá? E aí você falou em família, trabalho, amigos, né? As pessoas com quem a gente se relaciona. Sim. Acho que o melhor para a gente ter qualidade de vida é a gente ter todos esses relacionamentos formando um tripé para nos sustentar. Que isso vai ter muito a ver com a nossa saúde mental. Sim. Tá? Quanto mais tripé você tiver, mais protegido você está. E a falta de um deles não vai fazer você desmoronar. Tá? Então, eu penso no tripé família, trabalho, as amizades do trabalho, os amigos antigos, cultivar essas amizades dos amigos antigos, dos amigos novos e do relacionamento entre duas pessoas, tá? Namorado, noivo, casal, tá? Se algum dia te faltar família, de alguma forma, você vai ter os outros para segurar. Um dia te faltar a tua outra parte da laranja, vai ter os outros para sustentar. Não coloque todas as suas necessidades, todas as suas armas ali, né, de apego, em uma pessoa só, em uma situação só. Porque você está muito mais vulnerável a cair, se desequilibrar, se faltar. Tá? Sim, a gente falou de alimentação, né? Thaís, quando a gente teve a palestra de alimentação, foi falado, eu acho que o pior de tudo, em alimentação. Tudo. Se quiser dizer qual é o pior alimento, é o ultraprocessado, né? Os alimentos processados e ultraprocessados. Quem são esses caras? Nossa, tem bastante coisa. Os ultraprocessados é tudo que a gente encontra de forma embalada, né? Então, bolacha é processado, calabresa é processado, manteiga, margarina, né? Pior ainda, manteiga é um pouquinho mais natural, mas margarina. Então, assim, a gente fala da questão da embalagem, né? Que uma alimentação aí mais natural, a gente descasca mais do que a gente desembala, né? Então, sempre tentar pesar essas duas questões, porque esses processados e ultraprocessados têm várias perdas, né, que a gente comentou aí. Ler os rótulos criticamente, né? Então, porque eles são processados, eles estão embalados, então eles têm um rótulo que a gente pode ler ali para pesar nessas escolhas que a gente tem. Mas hoje em dia, muita coisa do que a gente consome é processado e ultraprocessado. Quer dizer, a gente não consegue tirar essas coisas totalmente. Sim. Mas totalmente, sim. Toda vez que conseguir separar, se a gente conseguir escolher, a gente leva para uma situação mais natural, tá? Isso. E as marmitas congeladas, Thaís? Marmita congelada. Olha, aí depende, porque assim, eu conheço gente que faz marmita congelada, mas faz em casa, a própria pessoa faz, né? Então, geralmente, uma boa parte daquilo é mais natural. Agora, um congelado, por exemplo, não sei, um hot pocket, alguma coisa assim, uma lasanha congelada, aí realmente
a gente não indica, mas a marmita em si, a gente tem verificado, inclusive dentro das empresas, que tem sido uma boa estratégia e ajuda muito na organização do tempo, né? Às vezes a pessoa dedica ali um pouco mais de horas na cozinha, mas já faz as suas marmitas durante a semana e isso fica mais fácil para ela gerenciar. E aí é pensar nas escolhas dessa marmita, né? Tentar ali colocar mais legumes, mais verduras, justamente para deixar isso mais natural. Mas aí a marmita em si, feita em casa, é um bom auxílio aí para a gente no dia a dia, no nosso gerenciamento de tempo. Ok. Eu coloquei duas coisas da alimentação que eu queria deixar em relevo. Queridos, eu não sou contra nenhum tipo de dieta, tá? Mesmo as dietas que são, deixa eu usar um termo, que elas são muito seletivas, tá? Porque, assim, para mim, um bom prato é um prato colorido, é um prato que tem tudo, né? Mas, enfim, existem estratégias para emagrecimento, para ganhar peso, para ganhar massa muscular e tudo. E existem dietas com jejum, com isso e tudo outro. Ok, nós não somos contra nada disso. Porém, para você fazer essa dieta, você vai procurar um nutricionista ou um nutrólogo que vai te acompanhar. Ele não vai te manter nessa dieta de jejum intermitente para a vida inteira. Ele vai, uma hora, ele vai parar, ele vai mudar. Não vá para a internet pegar a dieta que fulano fez e seguir essa dieta, tá? Isso não, tá? Por favor. Perfeito, perfeito. Doutora, e só complementando, se a senhora me permite, essa questão das dietas restritivas, um perigo, né, bem iminente, assim, que mora nelas, é a questão de que elas não são sustentáveis, né? Então, geralmente, o nosso corpo, ele tem um sofrimento muito grande com essas dietas extremamente restritivas, porque a gente não tem todo o aporte nutricional que a gente precisa, né? Então, por isso, a gente não mantém por longo período. Então, isso a gente, por não manter, a gente volta naquele ciclo de frustração. Ah, eu coloquei a dieta, eu ia fazer a dieta, mas não consegui manter. Olha como eu sou ruim e tal. A gente entra nesse ciclo de autoflagelação, né? Então é um perigo. Uma coisa que eu queria colocar para vocês, que impacta muito até na qualidade do Brasil, né, naquele ranking de qualidade de vida das pessoas, é o que a gente chama de desnutrição gorda. Tá? O alimento mais barato, provavelmente o alimento mais gostoso, mais barato e mais gostoso é o carboidrato, é o pão, o bolo. E as pessoas têm acesso a isso. E elas engordam, até ficam gordas, mas elas não estão nutridas. Uhum. Tem falta de proteína, tem falta de vitamina, tá? Então, isso é muito importante nessa questão da educação, tá? Na atividade física, tem até aqui uma pergunta que entrou agora. E na atividade física, a gente pode falar na sequência da questão do estresse infantil, tá? A pergunta é o seguinte: um ultramaratonista que faz uma ultramaratona a cada 2 anos e 4 maratonas por ano com acompanhamento, e no decorrer do ano faz diversas corridas de rua de até 15 quilômetros. Isso pode levar a algum desgaste do corpo? Pode. Pode, eu estava pensando aqui, mas pode. E a gente vai falar algumas coisas aqui de atividade física. E aí a gente vai falar de criança aqui também, tá? Uma coisa muito importante no corpo da gente, sabe aquela história que a gente diz a memória afetiva? Eu vou para minha terrinha natal, Belém do Pará. E aí eu levo um colega junto comigo. E aí eu digo assim, esse doce aqui, olha, é maravilhoso. Prova que tu vai amar isso. Aí a pessoa prova e diz, gostoso. Mas para mim é maravilhoso. Porque eu tenho uma memória afetiva daqui. Eu fui muito feliz com aquilo. Então o gosto é muito melhor para mim. O nosso corpo, o nosso músculo, ele tem memória das atividades físicas que nós fizemos lá atrás, desde a infância, adolescência. Então, é muito importante, e isso é importante não só para a atividade física, a gente pode falar para tudo que a gente falou aqui.
que você encerrou com muita precisão. É mais fácil você nem mudar de estilo de vida, mas as crianças já serem incutidas dentro desse estilo de vida saudável. De alimentação, ela vai ter a memória afetiva de brócolis. Ok, ela vai gostar. Agora, vai fazer um adulto lá na frente dizer assim, olha, tu vai comer salada e um grelhado e vai ter brócolis. Vai ser um terror para ele, né? Atividade física, as crianças, elas têm que ter atividade física. Criança tem que aprender a nadar pequeno. Porque, além da natação ser bom para o físico dela, ele salva vidas, né? Então, as outras atividades, o teu músculo, ele vai conhecer, mesmo que tu pare de fazer exercício, lá na frente, quando você vai começar a caminhar, o teu músculo vai dizer, olha, estou mexendo de novo. Ele lembrou de mim. Ele sabe o movimento e ele vai muito rápido se desenvolver. Então, é muito importante isso. Essa memória, o músculo, mas olha, o músculo ele começa a mover, se mostrar que ele está feliz porque você voltou a movimentar, tá? Eu sou super jovem, sabe, Thaís? Mas eu super jovem, 55 anos. Lá em Belém do Pará, cara, eu brincava de tudo, a minha vida, sabe? Eu não tinha videogame, televisão só tinha da tarde para a noite, e a mamãe não deixava a gente ver. E era só de novela para cima. Então, o que a gente tinha para fazer? Cara, era brincar de queimada, brincar disso, empinar pipa. Então, o músculo, além da atividade física ali, o lúdico, né, tudo, a gente desenvolvia muito rápido isso. Hoje, as nossas crianças, primeiro, elas são, e a gente já está entrando aqui um pouquinho no estresse, né? As nossas crianças ficam muito no celular, no Instagram. Até no Instagram, eu vejo criança pequena em joguinhos, em tudo isso. Tem criança pequenininha que já bota o tablet naquele negocinho bonitinho, que é muito fácil para pai e mãe almoçar, porque a criança fica na mesa aqui, ó, brincando com aquilo, entendeu? A gente tem que colocar nossas crianças para fazer atividade física, nem que seja pique e pega dentro de casa, tá? Tá frio, não tem para onde ir, eu não tenho play em casa, então vamos brincar de se esconder dentro de casa. Vamos fazer cabaninha, tá? Vamos brincar dentro da cabaninha. Tem muita coisa, eu sei que o tempo é pouco, tem que trabalhar, ainda tem que fazer atividade física, que ela falou que eu tenho que andar, ainda tenho que cuidar da criança. A gente se organiza e a gente tem que trazer isso para ele, entendeu? Porque o que acontece? As nossas crianças, elas estão ficando adultozinhos. Inclusive, a comparação que as redes trazem para a gente como adulto, que aí você se compara com a blogueira, você se compara com o outro, né? Traz para as nossas crianças essa questão também, tá? Então, a pergunta do estresse foi, em relação ao tratamento, existe algo específico? Tem que haver. Criança não é um adulto pequenininho. Então, assim como ele precisa de um pediatra, que não é o clínico geral, um pediatra é um médico dedicado às situações da infância, essa questão do estresse infantil, ela tem que ser vista por um profissional, que seja um psicopedagogo, um psicólogo, mais voltado para a realidade, para a prática com criança, tá? Mas a gente tem que pensar muito nos nossos crianças em relação a isso. Tudo que a gente falou de qualidade de vida, cola sim. Alimentação, atividade física, até os próprios relacionamentos dessas crianças, os amiguinhos, ter colega, ter amigos, né? Esses amigos que vão ser levados, muitos deles, para a vida inteira, tá? E respondendo do ultramaratonista, que eu quero conhecer esse ultramaratonista, tá? O que acontece, querido? Eu sou mãe de uma atleta, tá? Eu posso falar isso de carteirinha.
todo esporte que passa para a parte profissional, alta necessidade de alta performance e de altos resultados, ele vai causar lesão. Não tem. Se você dá a sua corridinha, se você tiver, estou falando uma pessoa que não é ultramaratonista, uma pessoa que corre, se ele tiver com tênis adequado, correndo no horário adequado, com a roupa adequada, se hidratando, se alimentando direitinho, o risco dele ter uma lesão de joelho causada pelo impacto existe? Existe. Mas é muito menor do que uma pessoa que corre tudo isso que eu falei ali, tá? E o que fazer para isso minimizar um pouco essa lesão aí? Você tem que ter um acompanhamento de condicionamento físico e de musculação muito sério e muito arrumado. Porque um dos principais necessidades, não só de fazer atividade aeróbica, mas de fazer musculação, é que é assim, ó, a gente tem um ossinho, tá? Vamos pensar que isso aqui é uma perna. O osso, eu tenho os músculos, os ligamentos, a musculatura, ela segura esse osso, ela engloba esses ligamentos, ela engloba aquela articulação, ela consegue minimizar o impacto e os deslizamentos laterais, tá? Eu vou melhorar a minha chance de ter, tá? Não tem mais. Seguindo aqui, atividade física, a gente falou, hábitos alimentares, comportamento preventivo. A gente vai terminar aqui no comportamento preventivo, tá? Aí você falou não fumar. Algumas coisas, né, que os comportamentos preventivos. Vou dar um exemplo de duas coisas assim que não é um comportamento preventivo, Thaís. O ser humano, eu descobri que eles têm uma séria dificuldade de seguir protocolo. Sim. E eu vi isso no Covid. Com certeza, um bom exemplo. Venha para o escritório com sinais de resfriado, que sejam os mínimos, tá? Se tiver resfriado, em casa. Aí a gente vai fazer o teste. Se não tiver, você pode vir trabalhar. A pessoa chegava aqui fungando, tossindo, e a gente mandava. A gente teve que fazer até uma blitz. A gente chama busca ativa. A gente anda no escritório todos os dias. Tem ninguém resfriado? Não. E aí os colegas, eles dizem, olha, esse aí tá tossindo. Aí a gente pega e vai para casa, coleguinha. Então, seguir protocolos são importantes, tá? A gente aprendeu isso também. E tem uma coisa também. Você viu que você pode estar fazendo tudo isso que eu falei para vocês. Nossa, Denise, eu estou ok. Todos esses itens eu estou fazendo. Querido, mesmo assim, a gente pode adoecer, a gente pode ter. Para isso que existem os exames preventivos, que a gente deve fazer pelo menos uma vez por ano. Tá? Que na empresa a gente utiliza muito o exame periódico. Tá? Não que eu coloque nos periódicos milhões de exames. Eu não faço um check-up com milhões de exames mágicos, laboratórios. Mas a gente utiliza esse momento, que é um momento de eu chegar com o paciente e dizer, e aí, tá tudo certo? Tá. Se for mulher, já está na faixa, você fez uma mamografia esse ano? Não tá. Então, foi fazer o exame com o ginecológico, você hipertensa e o seu cardiologista está bem, você está indo nele. Eu não tenho cardiologista, não, estou tomando a losartana há 15 anos e está tudo certo. Não, você vai ter que ter um cardiologista. E a diabetes? Eu sou diabética. E aí? Não, eu tomo só uma pilinha e está tudo certo. Então, é o momento que a gente dá um choque de realidade. Tá? Então, fique registrado aqui. Mais saudável que você seja,
Uma vez por ano, a gente tem que pegar o carro e levar para a revisão. Tá? Seu carro, você faz isso. Então, faça com você também, tá bom? Porque senão, corre o risco desse carro pifar numa rodovia que não tem resgate, que não tem concessionária para trazer o socorro. Então, vamos nos cuidar, tá bom? Eu estou fechando o chat, tá? A gente espera ter respondido tudo. Então, ultramaratonista, eu já respondi, né? Vai sim. Então, você tem que usar equipamento perfeito e ter um bom suporte profissional, uma equipe que vai te auxiliar para diminuir essa chance de desgaste. E na questão do estresse infantil, que eu achei super importante, né? Tem que ser uma pessoa, quem vai tomar conta disso, uma pessoa especializada nisso, tá? Para os pais têm que se educarem, tá? Até com o próprio pediatra, que você leva o seu filho uma vez por ano, ou até intervalos menores, quais são os sinais desse estresse? Quando o teu filho está dando sinais que ele não está só irritado, que ele está com estresse, tá? Thaís, te deixo, primeiro, o nosso muito obrigado pela sua participação, excelente abordagem, tá? Eu queria que você desse tchau, final, e depois da sua fala a gente está encerrando por aqui, tá bom? Perfeito, doutora. Eu que agradeço muito a oportunidade. Acho que foi esse momento final aí, para mim, foi uma outra palestra também, então a gente conseguiu as duas casarem aí. Acho que foi bem interessante, bem rico essa troca, né? Então, colocar a nossa saúde como prioridade, trabalhar estratégias aí de gerenciamento de tempo, né? Fazem toda a diferença. E só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa iniciativa super bacana para os colaboradores terem a saúde em mente, né? E como se organizar para poder cuidar cada vez mais de si. Então, também só agradecer esse momento aí com vocês. Muito obrigada. Tchauzinho, gente. Obrigada por participar. Tchau, pessoal. Muito obrigada e bom dia. Tchau, tchau.